Então, é interessante, né, observar. Eu acho, eu acho que tem uma questão interessante de comentar hoje, né, que diz respeito à definição que foi dada na África do Sul, a ida ou não do presidente russo Vladimir Putin ao encontro do BRICS, né, que será realizado no país africano. Havia uma certa tensão, porque o Putin recebeu um mandado de prisão, mandado, não mandato, tá? Eu tenho visto muita gente usar o termo mandato, que é errado, é mandado, né? Mandato é outra coisa. Mas então, um mandado de prisão expedido pela corte, né, de Haia, aliás, pelo Tribunal Penal Internacional, né, por justificando crimes de guerra, né, na Ucrânia. Não vou entrar em detalhes aqui e tal, mas é isso. O fato é que havia uma dúvida se ele iria ou não ao encontro do BRICS, porque, de certa forma, o presidente sul-africano, o Ramaphosa, estaria tentando criar as condições políticas internas para que a presença dele pudesse ser confirmada, né? Desculpa o barulho aqui, que está havendo alguma obra no entorno aqui do estúdio, mas vamos lá. E o Ramaphosa tentou criar as condições internas para que o encontro do BRICS fosse realizado de maneira plena, né? Algo que não se realizava, aliás, algo que não se realiza há muito tempo, né? E o BRICS hoje é um concerto de nações emergentes de várias regiões do planeta, que é isso que o torna interessante, inclusive é mais interessante do que outros concertos não alinhados ao Ocidente, porque o BRICS não engloba apenas nações euroasiáticas, né? Mas também um país americano, que é o caso do Brasil, e um país africano, né? O que cria uma aura global, né? Não regional, como é o SCO, Shanghai Cooperation Organization, que é eminentemente uma organização regional, não é? Então, bom, voltando à questão do mandado de prisão e da ida ou não de Putin à África do Sul. O fato é que parece que hoje se confirma que ele provavelmente não irá, porque na luta, na queda de braços interna do poder na África do Sul, chegou-se aparentemente à conclusão que o risco da sua ida seria altíssimo. Por quê? Né? Porque a África do Sul, assim como o Brasil, é um país que vive uma ebulição interna ocasionada pela própria disputa global de poder, né? A disputa hegemônica de transição, ou não, porque isso também é controverso, global, no contexto geopolítico, né? Internacional. Então, internamente, as elites oligárquicas da África do Sul estariam divididas, como é o caso do Brasil também, né? E como é o caso de muitos países ocidentais, inclusive, porque a África do Sul, e por mais que a África do Sul seja um país africano e o Brasil um país da América do Sul, então a ideia de que seriam ou não países ocidentais é controversa e, de fato, pelo aspecto geopolítico, não seriam considerados ocidentais, não é? Mas o fato é que esses países vivem uma ebulição interna, uma disputa interna e, aparentemente, na queda de braço em relação a esse assunto específico, o poder judiciário da África do Sul e o parlamento deram um cheque, ganharam a disputa e deixaram a entender que se o Putin for, ele será preso, porque a África do Sul, como signatária do tratado que torna viável, que tornou viável
o Tribunal Penal Internacional, seria, em tese, obrigada a prendê-lo, né? Então a África do Sul vive uma situação similar até ao que nós já conhecemos no Brasil, né? Um certo, claro, é uma democracia aos moldes ocidentais, então são 3 poderes independentes, o poder judiciário da África do Sul, aparentemente, e até o próprio parlamento, mas eu creio que o poder judiciário mais, assim como no Brasil, são mais alinhados aos interesses ocidentais, nomeadamente dos Estados Unidos, né? Então, existe uma pressão externa, certamente não revelada, e o Poder Judiciário da África do Sul, nomeadamente o Tribunal Constitucional, já se definiu: se o Putin for, ele será preso, né? O que criaria um incidente internacional gravíssimo. A própria Rússia já deixou claro que, se isso ocorrer, seria considerado uma declaração de guerra, não é? Então, bom, esse é o cerne da questão. A África do Sul é um país em disputa, é um país com elites mais ou menos divididas, algumas mais alinhadas à sua natural, entre aspas, histórica relação com a estratégia com os Estados Unidos, com a estratégia de defesa americana, e, por outro lado, emergindo outros interesses que estariam vendo na aliança estratégica com o BRICS uma saída, né? Uma saída viável para o desenvolvimento do país, mas ainda muito embrionário, como é o caso do Brasil, só que ainda é algo não muito perceptível, né? É algo ainda muito embrionário. Então é isso, é isso. Se vocês repararem, para concluir, o ex-presidente da África do Sul, que foi muito ativo na elevação do BRICS, o Jacob Zuma, sofreu impeachment no mesmo período, num período similar ao da Dilma, a ex-presidente do Brasil, e depois foi preso por supostamente corrupção, né? Indicando, de certa forma, que o lawfare esteve presente na África do Sul também, assim como no Brasil, até de maneira mais agressiva, por influência externa, obviamente, do Departamento de Justiça americano, não é? Bom, é isso. Já está longo demais de novo. Vamos tentar manter esse ritmo, né, de alguns vídeos curtos, ou um pouco mais curtos, um pouco mais longos, né, no nosso canal aqui, ok? Fábio Reis Viana, direto do extremo ocidente da Eurásia para o contexto geopolítico.